Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, com a classe Semeadores de Cristo. Hoje é a parte 2 da nossa lição com os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão. Nós estamos continuando a aula Criado para se tornar semelhante a Cristo, que foi retirada do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Mas, antes de começarmos a nossa lição, vamos relembrar os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quarto, você foi moldado para servir a Deus. E quinto, você foi feito para uma missão. Na aula passada nós vimos, que nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo e hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo de Deus em nós, em mim e em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos sua glória ainda mais. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, parte B. Vamos ver uma outra tradução. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. E esse é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, forças de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas. Mas, na maioria das vezes, esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem percebe. Ele frequentemente nos toca com uma brisa suave. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós. Pois este é o segredo. Cristo vive em nós. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ler ele inteiro? O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós,
essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. 2.1. Nós devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível: as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. Vamos ler essa história? Está escrita em Josué capítulo 3, versículos 13 ao 17. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do Rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cuidadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode ficar apenas esperando que isso aconteça. Vamos ler alguns desses exemplos? Lucas 13, versículo 24. Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Romanos 14, versículo 19. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Mais alguns. Efésios 4, versículo 3. Façam tudo para conservar, por meio da paz, que une vocês, a união que o Espírito dá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível
para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. E mais 2, para terminar esta parte. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Paulo explica em Efésios 4, dos versículos 22 a 24, as 3 coisas que nós devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Vamos ler. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é praticada com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Vamos ler novamente Efésios 4, versículo 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Em segundo lugar, devemos mudar a nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Vamos ler novamente Efésios 4, versículo 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. Em Romanos capítulo 2, versículo 2. A palavra grega transformado, metamorphis, usada em Romanos 12, versículo 2 e 2 Coríntios 3, versículo 18, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. Vamos ler esses 2 versículos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, é como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e em santidade, provenientes da verdade. Vamos ler novamente Efésios 4, versículo 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. 2.2. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem para o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas. Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim, passamos a depender um dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são as que se isolam das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar os outros. 2.3. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea, nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Vamos ver uma outra tradução, em Efésios 4, versículo 3. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durará o restante de sua vida e, mesmo assim, não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como realmente é,
Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Vamos ler isso na Bíblia? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. E Colossenses, capítulo 3, versículos 17 e 23. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Está em Romanos 12, 2 novamente, né? É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, como amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida, tentarão moldá-lo à imagem delas. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Vamos pensar um pouco sobre esse nosso propósito, né? Então, pensando sobre o meu propósito, vamos com um tema aqui para reflexão. Eu fui criada para me tornar semelhante a Cristo. Aí na sua casa, onde você estiver escutando, repita esta frase comigo. Eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Beleza, agora fecha os olhos e repita mais uma vez em voz alta, só que agora como se você realmente acreditasse. Eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Glória a Deus, acredite nisso, você realmente foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Agora um versículo para memorizar, hein? Nós lemos ele várias vezes durante a nossa lição, tanto na parte 1 como na parte 2. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, está escrito assim: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele,
e refletimos ainda mais a sua glória. E agora uma pergunta para você aí meditar durante o dia de hoje. Então, pergunte-se isso. No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Em qual área eu estou tomando as rédeas da situação e deixando de experimentar essa experiência maravilhosa que é ter o Espírito Santo comandando a minha vida? O que eu preciso fazer hoje para me tornar mais semelhante a Cristo? Deus os abençoe. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. E um grande abraço.